para a próxima etapa, que é criar superfície dos corredores, tá? E o que é necessário superfície de corredor? É necessária para você fazer e gerar o cálculo de volume, né? Fazer locações, visualização da sua seção, né? Ou visualização em 3D também, né? A criação de superfície de corredor, ela é importante para poder criar volume, né? Com a superfície do corredor são as saídas de modelo do corredor, elas permanecem vinculadas dinamicamente no corredor, então a cada modificação que eu tenho do corredor, a superfície também vai ser alterada e com isso o seu volume também. Então quando você tem toda a sequência, né, que a gente está passando aqui do treinamento amarrado, lá na frente, quando você precisar fazer uma alteração de projeto, você vai ter essa alteração e já ter o volume final automaticamente, né? Não vai precisar passar por todas as etapas novamente. Então, o que a gente precisa para gerar uma superfície de corredor? A gente precisa dos nossos corredores, né? E um estilo de uma superfície no qual a gente vai visualizar em 3D, tá? Então creio que a gente já tenha noção de como criar um estilo de superfície, e eu quero criar um estilo de superfície somente os triângulos aparecendo para poder visualizar em 3D, ok? Então vamos criar uma superfície pelo corredor da rua 1, tá? E posteriormente vamos criar da rua 2, 3, assim por diante. Então selecionamos a rua 1 e vou aqui com o botão direito, ou simplesmente venho aqui no Ribbon e tenho Corridor Surface. Se eu quiser, botão direito, tenho aqui Corridor Surface também, e opções que eu tenho no Ribbon, eu tenho aqui no menuzinho quando eu clico com o botão direito do mouse. Então vou aqui em Corridor Surface, vai abrir a caixinha de diálogo Corridor Surface, e eu vou adicionar corredores, adicionar superfície a este corredor. Então eu vou adicionar duas superfícies, né? Então deixa eu até mostrar aqui qual a ideia. A superfície do topo, tá? E a superfície do datum. O que seria essa superfície do datum? A superfície do datum é a superfície onde vai englobar a caixa de pavimento. Então eu preciso dela para poder gerar o cálculo de volume de terraplanagem, e a superfície do topo para eu pegar todas as informações, né, de cota do topo do pavimento. Então são duas superfícies para cada corredor criado. Então eu venho aqui no botãozinho de superfície de criação, então dou Create Corridor Surface, vai jogar ali na minha lista embaixo um nome chamado Rua 1 Projeto 01. Eu vou editar esse nome, vou deixar o Rua 1, tiro o escrito projeto e vou colocar topo, que seria da superfície topo, tá? Então eu venho novamente e clico na Create Corridor Surface e vou colocar a outra superfície, edito o nome, coloco o datum, ok? No topo eu vou especificar alguns códigos para essa superfície topo e alguns códigos para a superfície datum, tá? Então na topo eu vou selecionar top, se caso estiver em português você vai selecionar topo e vem no Add Surface Item, tá? Eu vou selecionar também talude aterro, que é da nossa subassembly em português, e a talude corte. Se caso você tiver um corredor com banquetes, eles vão mostrar aqui também talude banqueta, corte, talude banqueta aterro, tá? Feito isso, eu venho aqui no Overhang Correction e clico em Top Links. Top Links, ele vai corrigir as break lines, né, para não ter nenhum problema de triângulo passando
né, fora das linhas obrigatórias, tá? E eu deixo ticado aqui Add as Break Line. Nunca esqueça de ticar aqui e deixar top links para topos e bottom links para datum, tá? Então, no datum, o que a gente vai selecionar? Quais seriam os códigos? Seria o código do datum, ou mais aqui, adicionou, já tico aqui a break line. E venho novamente, adiciono o talude e corte talude de aterro, tá? Então, essa é a diferença. Eu tenho do topo e do datum. Em boundaries, eu vou vir aqui na primeira superfície, que é do topo, botão direito do mouse e vou Corridor Extend as Other Boundary, e para datum a mesma opção, que seria a primeira, e dou OK. Rebuild, e ele criou a nossa superfície aqui. Seriam duas superfícies, a do topo é a do datum. Posso selecionar as duas, né? Vou selecionar as duas com a caixinha de seleção aqui, ó. Object Viewer. Vou mover aqui. Então eu tenho as duas superfícies. Vou colocar em Conceptual. Tá vendo aqui? Dá para analisar. Temos aqui a caixa do passeio, da calçada, guia, de toda a nossa estrutura de pavimento, e aqui também, tá? Então, nós temos o topo e o datum criados na superfície, ok? Eu vou editar o estilo, eu vou criar um estilo de triângulos para topo e um estilo de triângulos para datum. Então, vou selecionar a superfície, botão direito, Surface Properties, eu tenho aqui, vou criar em cima desse estilo existente, Copy Current Selection, vou só deixar os triângulos ligados. Eu quero que os triângulos topo fiquem cinza. Em planta, em model, eu quero que ele fique em cinza também, tá? Em model seria o seguinte: quando você está em 3D, seria dessa forma que vai aparecer. Information, vou colocar aqui triângulos topo, ok. Seria datum, né? Que seria o datum. Então eu vou fazer um copy no selection, triângulos datum, e vou editar aqui o do datum para esse vermelho cor 20, em planta, e model também vermelho cor 20. Ok, ok, tá? Então eu tenho o datum, o topo eu posso selecionar aqui pela, né? Tá aqui, ó, Rua 1 topo, botão direito, Surface Properties, tem aqui triângulos topo, ok. Então, na hora de visualizar em 3D, ele fica muito mais fácil de entender, tá? Vamos fazer isso na Rua 2 e posteriormente fazer em todas as outras ruas. Então, seleciono a Rua 2, o corredor, botão direito, Corridor Surface, ou em Ribbon, Corridor Surface também. Abriu a caixinha, vou adicionar as duas superfícies, uma, duas, Rua 2, topo, Rua 2, datum. No topo eu vou especificar os códigos de top, talude corte, talude aterro e top links. Em datum eu vou selecionar datum, talude corte, talude aterro, tico neles e bottom links. Em boundaries, mesma opção, corridor extend as other boundary para os dois, e eu vou fechar a caixinha aqui, eu vou voltar na surface aqui, eu posso já mudar o estilo da superfície
de topo eu coloco triângulos topo e de datum triângulos datum. Ok, rebuild corredor, tá aí. Temos já duas ruas criadas com a superfície, né? Então eu posso selecionar as duas e já vejo a diferença de nível de uma para outra pela quadra aqui, né? Ok? Na etapa seguinte vai ser sobre seções transversais, seria aquelas caixas de seções onde vai ter as informações de talude, né, do corte, aterro, né, das suas áreas, e a gente pode gerar o volume a partir delas, tá? Então, eu peço que faça a superfície de todos os corredores e vamos dar início na próxima etapa, ok?